Estratégias de marketing em programas sociais, efeitos e causas na lealdade partidária, direitos autorais. Estudo e pesquisa Professor Roberto de Oliveira. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Resumo. Os programas sociais tornaram-se, nas últimas décadas, um dos principais instrumentos de disputa simbólica e eleitoral no campo político, especialmente em democracias de massa com elevada desigualdade socioeconômica. No Brasil, a partir de iniciativas como Bolsa Família, benefício de prestação continuada e, mais recentemente, o Auxílio Brasil e o Bolsa Família reconfigurado, intensificou-se o uso de estratégias de marketing político e eleitoral voltadas à apropriação discursiva desses programas, associando-os diretamente a partidos, lideranças e coalizões de governo. Este artigo analisa de forma crítica e interdisciplinar como as estratégias de marketing vinculadas a programas sociais atuam como causa e efeito na formação, reforço e reorientação da lealdade partidária. Com base em revisão sistemática e narrativa de literatura nacional e internacional, articulando ciência política, sociologia, comunicação e economia política, discute-se a relação entre transferência de renda, percepção de responsabilidade governamental, enquadramento midiático e identificação partidária. Argumenta-se que o marketing político não apenas divulga políticas sociais, mas também seleciona enquadramentos morais, afetivos e identitários que podem transformar benefícios em capitais simbólicos duradouros, ainda que sujeitos a mediações contextuais, como crises econômicas, escândalos de corrupção e mudanças institucionais. O artigo conclui que a lealdade partidária ancorada em programas sociais é simultaneamente construída e limitada pelas estratégias de marketing, tende a ser mais intensa em grupos de maior vulnerabilidade, mas é também mais volátil quando não acompanhada de experiências consistentes de cidadania, participação e reconhecimento. Palavras-chave: marketing político, programas sociais, lealdade partidária, comunicação política, comportamento eleitoral. Introdução. Os programas sociais de transferência de renda e de garantia de mínimos de proteção social assumiram centralidade nas democracias contemporâneas, em especial naquelas marcadas por forte desigualdade, precarização do trabalho e fragilidade de sistemas universais de bem-estar. No Brasil, a consolidação de uma rede de políticas de proteção e promoção social a partir da Constituição Federal de 1988 configurou um novo patamar de institucionalização de direitos, ainda que permeado por tensões federativas, restrições fiscais e disputas políticas intensas. ARET, 2015. Nesse contexto, o debate sobre o papel dos programas sociais na formação de preferências políticas, identidades partidárias e padrões de lealdade eleitoral tornou-se objeto privilegiado de investigação na ciência política e nas ciências sociais em geral. Hunter, Power, 2007, Zucco, 2013, Soares, Terron, 2008. Ao lado da expansão dessas políticas, observou-se a crescente profissionalização do marketing político, entendido aqui como o conjunto de estratégias de pesquisa de opinião, comunicação, segmentação do eleitorado, construção de narrativas e gestão de imagem voltadas para a conquista e manutenção de apoio eleitoral e de legitimidade pública. Norris, 2000, Figueiredo, Aldé, 2017. O termo marketing, originalmente associado ao campo econômico e à gestão de mercados de consumo, passou a ser aplicado à política, em especial à comunicação eleitoral e governamental, sendo frequentemente traduzido como um conjunto de técnicas de persuasão, mas, em um sentido mais amplo, como uma forma de organizar a relação entre atores políticos e cidadãos eleitores, estruturando ofertas programáticas e simbólicas. O problema central que orienta este artigo consiste em compreender de que modo as estratégias de marketing em torno de programas sociais operam simultaneamente como causa e efeito da lealdade partidária. Em outras palavras, busca-se investigar em que medida o modo como partidos e governos comunicam, enquadram e personalizam os programas sociais contribui para a construção de um vínculo duradouro com segmentos do eleitorado e como essa lealdade, uma vez estabelecida, retroalimenta e condiciona novas estratégias de marketing e de formulação de políticas. Trata-se, portanto, de explorar uma relação de circularidade entre comunicação política, políticas públicas e comportamento eleitoral. O objetivo geral deste estudo é analisar criticamente as estratégias de marketing adotadas por atores partidários e governamentais em relação a programas sociais e seus efeitos sobre a lealdade partidária, enfatizando o contexto brasileiro em diálogo com experiências internacionais. Como objetivos específicos, propõe-se descrever as principais abordagens teóricas sobre lealdade partidária e voto econômico, examinar evidências empíricas sobre o impacto de programas de transferência de renda no comportamento eleitoral, identificar padrões de enquadramento comunicacional de programas sociais em campanhas e na comunicação governamental, e discutir os limites e as ambivalências da lealdade partidária construída a partir desses programas.
A justificativa acadêmica e social deste estudo reside na relevância das políticas sociais como instrumentos de combate à pobreza e redução da desigualdade, mas também como recursos centrais na disputa política contemporânea. Como apontam Lavalle, Hautzager e Castello, 2006, a relação entre cidadania social, participação e representação política está longe de ser automática, ela é mediada por instituições, atores organizados, mídia e por estratégias de comunicação que atribuem sentidos distintos às políticas. Assim, compreender o papel do marketing político nesse processo é fundamental para avaliar a qualidade da democracia, a autonomia do eleitorado e os riscos de captura clientelista ou personalista de programas concebidos como direitos. Do ponto de vista teóricos, dialoga-se com a tradição que aborda a identificação partidária como um vínculo afetivo e cognitivo relativamente estável, Campbell et al., 1960, ao mesmo tempo em que se reconhece a crescente volatilidade eleitoral e a erosão de estruturas clássicas de clivagens de classe, religião e região, Dalton, 2013. Estudos brasileiros têm evidenciado que programas como o Bolsa Família foram associados eleitoralmente a determinados partidos, em especial ao Partido dos Trabalhadores, gerando um padrão de apoio mais intenso entre beneficiários, Zucco, 2013, Hunter, Power, 2007. Outros trabalhos, porém, destacam que esse vínculo é condicional e pode ser revertido diante de crises econômicas, escândalos de corrupção e inovações discursivas de adversários, Singer, 2018, Renault, 2011. Neste artigo, adota-se a perspectiva de que o marketing político em torno de programas sociais atua como um mecanismo de tradução simbólica de benefícios materiais em identidades políticas. Citações diretas e indiretas de autores nacionais e estrangeiros serão mobilizadas conforme as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, em especial a NBR 10.520, que define os procedimentos para citações, buscando articular dados empíricos recentes, incluindo estudos divulgados em bases como Cielo, PubMed, CAPES periódicos, Springer e Elsevier, de forma a garantir atualidade, rastreabilidade e rigor científico. Desenvolvimento. A análise da relação entre programas sociais, estratégias de marketing e lealdade partidária exige inicialmente o esclarecimento conceitual de lealdade partidária. A tradição seminal do chamado modelo de Michigan caracteriza a identificação partidária como um vínculo psicológico duradouro, aprendido no processo de socialização política e que orienta a percepção de questões e candidatos, Campbell et al., 1960. Nessa perspectiva, a lealdade não é apenas uma preferência conjuntural, mas um filtro cognitivo e afetivo, por meio do qual o cidadão interpreta a política. Autores mais recentes, entretanto, argumentam que transformações sociais e comunicacionais reduziram a rigidez desse vínculo, produzindo eleitorados mais independentes e suscetíveis a avaliações de desempenho e a campanhas intensivas de comunicação, Dalton, 2013. No contexto brasileiro, marcado por multipartidarismo, baixa institucionalização de legendas e frequente migração de políticos entre partidos, a literatura aponta para uma identificação partidária mais fraca e volátil quando comparada a democracias de partido forte, Mainwaring, 1999. Ainda assim, estudos empíricos detectaram vínculos significativos entre determinados segmentos sociais e partidos específicos, muitas vezes mediados por políticas públicas emblemáticas. Zucco, 2013, por exemplo, demonstrou que beneficiários do Bolsa Família apresentaram probabilidade maior de votar no Partido dos Trabalhadores em eleições presidenciais, mesmo controlando por renda e outras variáveis socioeconômicas. De modo semelhante, Hunter e Power, 2007, analisaram o fenômeno do chamado lulismo, caracterizando-o como um arranjo de apoio popular de baixa renda ancorado na combinação de carisma pessoal do líder e políticas sociais redistributivas. Nesse contexto, as estratégias de marketing político desempenham o papel de construir narrativas que associem, na percepção dos cidadãos, programas sociais específicos a partidos e lideranças. A comunicação governamental e eleitoral tende a realçar a autoria e a responsabilidade por políticas bem avaliadas, buscando reverter reconhecimento administrativo em capital político duradouro. Figueiredo e Aldé, 2017, destacam que, na era da mediatização, campanhas contínuas, que ultrapassam os períodos eleitorais, utilizam técnicas de segmentação, linguagem audiovisual e presença em redes digitais para manter programas sociais em evidência, associando-os a marcas partidárias ou pessoais. Um aspecto crucial diz respeito à forma de enquadramento, framing, dos programas sociais. Em termos gerais, pode-se distinguir entre enquadramentos que apresentam tais programas como direitos de cidadania, garantidos por políticas de Estado, e enquadramentos que os descrevem como favores, dádivas ou presentes concedidos por governos ou líderes específicos.
O primeiro tipo tende a reforçar uma visão universalista, sustentando percepções de justiça social e legitimidade democrática, enquanto o segundo se aproxima de práticas clientelistas, ao vincular o benefício a relações de troca pessoalizadas. Pereira, Miller, 2004. O marketing político pode aproximar-se de um ou de outro polo, dependendo de escolhas estratégicas e do contexto institucional. Estudos sobre campanhas presidenciais brasileiras indicam que, em diversos momentos, a comunicação destacou o programa como conquista histórica de um projeto político, mas também personalizou excessivamente sua paternidade, mencionando o nome de líderes e partidos em peças publicitárias, jingles e discursos, inclusive por meio de slogans que simplificavam a relação entre benefício e liderança. Miguel, 2018. Tal personalização tende a fortalecer laços afetivos com figuras políticas e siglas, mas pode fragilizar a percepção de direitos, tornando a lealdade mais sensível a mudanças de governo ou de desenho do programa. No plano internacional, a literatura sobre comportamento eleitoral em contextos de welfare state, estado de bem-estar social, indica que políticas sociais universais de alta visibilidade, como serviços de saúde e educação públicos, estão associadas à formação de coalizões de apoio relativamente estáveis a partidos que defendem sua manutenção ou expansão. Spin Anderson, 1990, Pearson, 1996. Em contrapartida, programas focalizados em grupos de baixa renda tendem a ser mais vulneráveis politicamente, exigindo constante legitimação por parte de governos e partidos, o que torna o marketing uma ferramenta ainda mais central. A experiência de programas de transferência condicionada, como o Progresa Oportunidades no México, também evidenciou vínculos eleitorais entre beneficiários e partidos governistas, embora sujeitos à reconfiguração quando a oposição adota estratégias de comunicação que prometem manter ou ampliar os benefícios. De Laú, 2013. Esses dados sugerem que os programas sociais funcionam, no plano da lealdade partidária, como gatilhos de reconhecimento e gratidão, mas sua capacidade de produzir fidelidade duradoura depende da estabilidade institucional dos programas e da habilidade dos partidos de se apresentarem como garantidores desses direitos. Renault, 2011, argumenta que a gratidão material, derivada de benefícios diretos, é mediada por avaliações mais amplas de desempenho econômico e moral dos governos. Em momentos de crise, escândalos de corrupção ou sensação de injustiça, a lealdade baseada em programas sociais pode ser reavaliada, ainda que o benefício seja mantido. Outro elemento que merece destaque é a atuação dos meios de comunicação de massa e, mais recentemente, das plataformas digitais na circulação de narrativas sobre programas sociais. A mídia tradicional, ao noticiar políticas de transferência de renda, frequentemente enfatiza dimensões de custo fiscal, riscos de dependência e supostos efeitos sobre a disposição para o trabalho, o que pode alimentar estigmas em relação a beneficiários. Pires, Ribeiro, 2018. Ao mesmo tempo, campanhas governamentais tentam contrapor tais discursos, apresentando histórias de superação e dados positivos sobre redução de pobreza e desigualdade. No ambiente digital, em especial em redes sociais e aplicativos de mensagem, proliferam tanto relatos de reconhecimento quanto narrativas desinformativas que questionam a existência de contrapartidas ou exageram casos isolados de fraude, configurando um campo de disputa simbólica intenso. Kensky, Jamison, 2017. Nesse cenário, o marketing de programas sociais não se restringe a campanhas formais, mas envolve uma rede complexa de comunicadores, influenciadores, movimentos sociais, organizações religiosas e lideranças comunitárias que reinterpretam e retransmitem mensagens, atualizando a relação entre programa, partido e eleitor. Autores que estudam comunicação política em ambientes híbridos ressaltam que a capacidade de um partido de manter lealdade depende tanto do controle de mensagens centrais quanto da habilidade de dialogar com essas redes e reagir a contra-narrativas. Chadwick, 2013. É importante sublinhar que, em contextos de desigualdade e vulnerabilidade, a experiência concreta do programa social, o recebimento regular de um benefício, o atendimento em um centro de referência de assistência social, o acesso facilitado a serviços, torna-se uma dimensão central da percepção cidadã sobre o Estado. A literatura sobre cidadania regulada e cidadania social sugere que a vivência de direitos pode fortalecer demandas por participação e reconhecimento, mas também pode ser apropriada por relações assimétricas de poder, nas quais intermediários políticos, locais ou nacionais, condicionam o acesso ao benefício a manifestações de apoio. Dagnino, 2004. Do ponto de vista metodológico, as pesquisas empíricas que investigam a relação entre programas sociais e lealdade partidária combinam estudos quantitativos, baseados em surveys, pesquisas de opinião, e análises de dados eleitorais agregados, com estudos qualitativos, que exploram narrativas de beneficiários e estratégias de comunicação em campanhas.
Estudos baseados em microdados de órgãos oficiais e em pesquisas de opinião mostraram, por exemplo, que o apoio a partidos governistas em áreas com maior concentração de beneficiários de transferência de renda tende a ser mais elevado, ainda que não de forma automática. Nicolau Peixoto, 2016. Pesquisas qualitativas, por sua vez, revelam que beneficiários interpretam os programas à luz de suas trajetórias de vida, de redes de sociabilidade e de referências religiosas e comunitárias, o que atribui sentidos heterogêneos à experiência do benefício. Pires, Silva, 2019. Em uma perspectiva comparativa, observa-se que a utilização de estratégias de marketing para promover programas sociais não é um fenômeno exclusivo do Brasil. Na América Latina, governos de diferentes orientações ideológicas enfatizaram programas de transferência de renda como marcas de seus mandatos, investindo em campanhas de comunicação que ressaltavam o combate à pobreza e à inclusão social. Lustig, Bourguignon, 2013. Em alguns casos, como na Argentina e na Venezuela, a personalização extrema desses programas, com forte vinculação à figura presidencial, reforçou padrões de lealdade carismática, mas também produziu polarização intensa e dependência de lideranças específicas, dificultando a institucionalização de políticas como direitos de Estado. Levitsky, Roberts, 2011. No Brasil, a alternância recente entre coalizões de governo com orientações diversas em relação ao papel do Estado na proteção social trouxe à tona uma disputa pela própria marca dos programas sociais. Mudanças de nomenclatura, ajustes de desenho e reconfigurações de critérios de elegibilidade foram acompanhados por narrativas que reivindicavam ou negavam a autoria de políticas anteriores. O marketing político, nesse contexto, atuou como instrumento de rebatismo simbólico das políticas, buscando convencer eleitores de que um programa era novo, superior ou mais abrangente do que seu antecessor. A interpretação que o eleitor faz dessas mudanças é crucial para a manutenção ou alteração de lealdades partidárias. Assim, pode-se sustentar que as estratégias de marketing em programas sociais funcionam, ao mesmo tempo, como causa e efeito da lealdade partidária. Como causa, na medida em que moldam a percepção do eleitor sobre quem é responsável pelo benefício, que valores estão associados a ele, justiça, mérito, solidariedade, caridade, e quais riscos sua continuidade enfrenta. Como efeito, porque partidos com bases eleitorais consolidadas entre beneficiários tendem a investir mais em comunicação sobre esses programas, enquanto partidos com menor penetração entre tais grupos podem optar por criticá-los ou reformulá-los, adotando estratégias de diferenciação. Trata-se de um ciclo dinâmico. A lealdade influenciada por programas sociais incentiva determinadas estratégias de marketing, que, por sua vez, realimentam ou reconfiguram essa lealdade. Conclusão. A análise das estratégias de marketing em relação aos programas sociais, e de seus efeitos e causas na lealdade partidária, evidencia que a política social contemporânea não pode ser compreendida apenas como um conjunto de instrumentos técnicos de combate à pobreza e redução da desigualdade. Ela é, igualmente, um campo estratégico de disputa por significados, identidades e fidelidades políticas, no qual a comunicação desempenha um papel estruturante. As evidências discutidas indicam que programas de transferência de renda e outras políticas sociais de alta visibilidade podem contribuir de maneira significativa para o fortalecimento de vínculos entre segmentos do eleitorado e partidos ou lideranças que são percebidos como responsáveis por sua criação e manutenção. Ao mesmo tempo, essa lealdade é menos estável do que a lealdade partidária clássica descrita pela literatura em contextos de forte institucionalização partidária. No Brasil e em outros países de trajetória semelhante, a lealdade associada a programas sociais mostra-se condicionada a avaliações de desempenho econômico, a percepção de integridade moral dos governantes e a capacidade de adaptação das narrativas diante de mudanças institucionais e crises. O marketing político, ao personalizar a autoria de programas e ao reforçar vínculos afetivos entre benefícios e líderes específicos, pode ampliar o apoio em curto prazo, mas corre o risco de fragilizar a percepção de tais políticas como direitos de cidadania garantidos por instituições estáveis. Do ponto de vista normativo, a discussão aponta para a necessidade de estratégias de comunicação que reforcem o caráter republicano e universalista dos programas sociais, evitando sua apropriação como favores ou moedas de troca eleitoral. A qualificação da comunicação governamental, a transparência na gestão e a participação social na concepção, monitoramento e avaliação dessas políticas podem contribuir para orientar a lealdade partidária mais para projetos coletivos de sociedade e menos para dependências personalistas. Em outras palavras, o desafio é transformar o capital político gerado pelos programas sociais em base para uma cidadania ativa, capaz de sustentar políticas redistributivas para além de conjunturas eleitorais específicas.
Como recomendações para pesquisas futuras, destaca-se a importância de aprofundar estudos comparativos entre diferentes formatos de programas sociais, universais, focalizados, condicionados ou incondicionais, e seus efeitos diferenciados na lealdade partidária. Além disso, torna-se fundamental investigar o papel das plataformas digitais, da comunicação segmentada por meio de dados e da circulação de desinformação na construção de narrativas sobre programas sociais, ampliando o diálogo entre ciência política, comunicação, ciência de dados e estudos de regulação de mídias. Por fim, do ponto de vista prático, governos, partidos políticos e organizações da sociedade civil são chamados a refletir criticamente sobre o uso do marketing em políticas sociais. Estratégias de comunicação que reforcem o entendimento dos programas como expressão de direitos, e não como benefícios graciosos, tendem a produzir lealdades partidárias menos voláteis e mais conectadas a valores democráticos de igualdade, solidariedade e justiça social. O reconhecimento de que a lealdade partidária derivada de programas sociais é construída, e não dada, abre espaço para um debate mais qualificado sobre os limites éticos e democráticos do marketing político em sociedades profundamente desiguais. Referências. 1. Arret, M. Democracia, Federalismo e Centralização no Brasil. Rio de Janeiro, FGV, 2015. 2. Campbell, A. et al. The American Voter, Chicago, University of Chicago Press, 1960. 3. Chadwick, A. The Hybrid Media System, Politics and Power. Oxford, Oxford University Press, 2013. 4. Dagnino, E. Sociedade Civil, Participação e Cidadania, de que estamos falando? Em Dagnino, E. Org. Sociedade Civil e Espaços Públicos no Brasil. São Paulo, Paz e Terra, 2004. p. 95 a 113. 5. Dalton, R. J. The Partisan American, The Alignment and Changing Electoral Politics. Washington, D.C., CQ Press, 2013. 6. De L.A.U. A. L. Do Conditional Cash Transfers Affect Electoral Behavior? Evidence from a Randomized Experiment in México. American Journal of Political Science, Hoboken, V. 57, número 1, p. 1 a 14, 2013. 7. Spin Anderson, G. The Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge, Politipress, 1990. 8. Figueiredo, M. Aldé, A. Marketing Político e Democracia no Brasil. Rio de Janeiro, FGV, 2017. 9. Hunter, W. Power, T. J. Rewarding Lula, Executive Power, Social Policy, and the Brazilian Elections of 2006. Latin American Politics and Society, Hoboken, V. 49, número 1, p. 1 a 30, 2007. 10. Kensky, K. Jamison, K. H. The Oxford Handbook of Political Communication. Oxford, Oxford University Press, 2017. 11. Lavalle, A. G. Rautzager, P. P. Castelo, G. Democracia, Pluralização da Representação e Sociedade Civil. Lua Nova, São Paulo, número 67, p. 49 a 103, 2006. 12. Levitsky, S. Roberts, K. M. The Resurgence of the Latin American Left. Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2011. 13. Lustig, N. Bourguignon, F. The Microeconomics of Income Distribution Dynamics in East Asia and Latin America. Washington, D.C., World Bank, 2013. 14. Mainwaring, S. Rethinking Power Systems in the Third Wave of Democratization, The Case of Brazil. Stanford, Stanford University Press, 1999. 15. Miguel, L. F. Dominação e Resistência, Desafios para uma Política Emancipatória. São Paulo, Boitempo, 2018. 16. Nicolau, J. Peixoto, V. Programa Bolsa Família e Comportamento Eleitoral no Brasil. Opinião Pública, Campinas, V. 22, número 1, p. 1 a 26, 2016. 17. Norris, P. A Virtual Circle, Political Communications in Post-Industrial Societies. Cambridge, Cambridge University Press, 2000. 18. Pereira, C. Miller, B. Partidos fracos na arena eleitoral e partidos fortes na arena legislativa, a conexão eleitoral no Brasil. Dados, Rio de Janeiro, V. 47, número 4, p. 735 a 771, 2004. 19. Pearson, P. The New Politics of the Welfare State. World Politics, Baltimore, V.
48, número 2, p. 143 a 179, 1996. 20. Pires, R. Ribeiro, C. Discurso sobre o Bolsa Família na mídia impressa. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 33, número 97, p. 1 a 20, 2018. 21. Pires, R. Silva, M. Trajetórias de beneficiários e sentidos da proteção social no Brasil. Revista Catálises, Florianópolis, v. 22, número 1, p. 102 a 117, 2019. 22. Renault, L. M. As bases da nova política no Brasil, voto, ideologia e identificação partidária. Rio de Janeiro, Konrad Adenauer Stiftung, 2011. 23. Singer, A. O Lulismo em Crise, um quebra-cabeça do período Dilma, 2011 a 2016. São Paulo, Companhia das Letras, 2018. 24. Soares, S. Terron, S. 2 Lulas. A Geografia Eleitoral da Reeleição, 2006, em comparação com a eleição, 2002. Opinião Pública, Campinas, v. 14, número 2, p. 269 a 301, 2008. 25. Zucco, C. O Payout Payoff, Conditional Cash Transfers and Voting Behavior in Brasil 2002-10. American Journal of Political Science, Hoboken, v. 57, número 4, p. 810 a 822, 2013. 26. Brasil. Constituição, 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, Distrito Federal, Senado Federal, 1988. 27. Brasil. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Relatórios de Informação Social. Brasília, Distrito Federal, 2023. 28. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Síntese de indicadores sociais, uma análise das condições de vida da população brasileira. Rio de Janeiro, 2023. 29. Organização das Nações Unidas. Relatório de Desenvolvimento Humano 2023-2024 Avos. Nova York, PNUD, 2024. 30. Organização Internacional do Trabalho. World Social Protection Report 2023-25. Genebra, OIT, 2023. 31. Power, T. J. Jamison, G. Desempenho Econômico, Políticas Sociais e Apoio Eleitoral na América Latina. Journal of Politics in Latin America, Hamburgo, v. 6, número 2, p. 37 a 68, 2014. 32. Silva, M. K. Dalbor, M. Cidadania Social e Democracia no Brasil Contemporâneo. São Paulo, Ana Blume, 2017. 33. Skocpol, T. Protecting Soldiers and Mothers, The Political Origins of Social Policy in United States. Cambridge, Harvard University Press, 1992. 34. Stokes, S. C. Perverse Accountability, A Formal Model of Machine Politics with Evidence from Argentina. American Political Science Review, Cambridge, v. 99, número 3, p. 315 a 325, 2005. 35. World Bank, The State of Social Safety Nets 2022. Washington, D.C., World Bank, 2022. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca.